Graça e paz, amada igreja do Senhor, amém? E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Nossa, só a Suelen também? E é muito bom estar aqui hoje, nesse culto maravilhoso, onde eu tenho certeza que do jeito que já começou, o negócio só vai melhorar. Eu creio realmente que Deus vai fazer milagres e maravilhas nesse lugar, nessa noite. Porque eu tenho certeza que existem corações disponíveis aqui, inteiros para poder receber tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida hoje. Quem tem um coração disponível aqui nessa noite para receber essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Então fica atento, que Deus vai liberar algo na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer aqui a presença. Temos uma visitante, né? Mas é uma visitante muito especial. É uma prima nossa de São Paulo, está nos visitando hoje. Seja bem-vinda. Volte mais vezes. Vem de bate-volta, só para vir no culto. De boa. Deus vai te dar condições de se tornar uma grande empresária e você vai poder fazer isso todo fim de semana, amém? Recebe aí, Mari. Obrigada pela presença. É uma honra ter você aqui com a gente congregando. Quero agradecer também em especial uma pessoa que veio me assustar hoje, mas é uma delícia ver você de novo aqui, viu, Bia? Esse ministério ama você. Seja bem-vinda. E a vocês todos, né? Que estão aqui com a gente, todos os cultos que estão aqui firme e forte com a gente, nos dando realmente a alegria de poder fazer o chamado que Deus nos chamou para fazer. É uma honra poder servir num lugar onde tem pessoas que estão sedentas da palavra, onde tem pessoas que estão com fome, que estão com sede, que são um povo, realmente Deus está levantando um povo, e esse povo é você, um povo que está vivendo e vai começar a viver ainda coisas muito sobrenaturais. Vou falar para você uma coisa, se prepara, porque está acontecendo algo e está vindo numa velocidade incrível, e quem estiver ali atento vai pegar essa vibe e vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra, porque é isso que Deus está ansiando fazer, procurando um povo doido. Pastores doidos ele já achou, porque acho que pastor doido igual eu e o pastor William não tem, mas nós somos doidos e loucos realmente por Jesus. Nós somos loucos pelo avivamento realmente, nós somos loucos para viver o sobrenatural. Não é à toa que esse ministério, além de falar sobre pregar ao mundo, ele fala sobre improváveis com Deus que se tornam extraordinário. E se alguém falou para você aí nessa semana ou hoje mesmo que você é um improvável, que você é um inútil, eu quero profetizar na sua vida dizendo: com Deus você vai se tornar um extraordinário. Com Deus as coisas vão começar a mudar. Com Deus as coisas da sua vida, as pessoas vão olhar para a sua vida e ver algo diferente, e ver algo novo, e ver algo especial, e elas vão querer isso para a vida delas também, em nome de Jesus, amém? E para quem não me conhece, para quem está assistindo a gente pela primeira vez aí do Face, aí pelo YouTube, eu sou a pastora Michelle Miller, esposa do pastor William. Junto nós estamos aqui nesse ministério, no Ministério ID. Vamos fazer já 2 anos, gente. Tá chegando o nosso aniversário de novo. E vai ter festa logo, porque a gente ama festa, né? Então você que tá assistindo, já se prepara, já vai marcando, reservando um horário aí para dezembro, porque vai ter festa aqui de novo. Porque nós gostamos de festejar e celebrar, principalmente algo que Deus tem feito por nós, algo que Deus tem levado e que realmente tem sido um presente incrível nas nossas vidas. Eu sou mãe de 3 filhos abençoadíssimos, 3 filhos que nasceram da minha barriguinha, tá, gente? Porque tenho muitos filhos por aí espalhados, filhos que adotamos e filhos que amamos realmente como se fossem nossos. Mas os filhos saíram da minha barriguinha são o Davi, o David e a Beatriz. São bênçãos na nossa vida. Temos realmente que agradecer a Deus por esses filhos. Nem tanto, né? Não, verdade, nossos filhos são realmente bênçãos da nossa vida. Toca aí, né? Tá aqui.
bênçãos na nossa vida, eles têm abençoado muito a nossa vida. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias sem demoras aí em Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao 30. Apaga a luz para mim, Beth, meu amor. Aí, obrigada. E vamos ler aqui, vamos fazer a leitura todo mundo junto? E está escrito assim, ó. Estamos certos de que Deus age, então, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Em algumas traduções está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. E eu amo Romanos, eu amo Coríntios, eu amo os livros que Paulo escreveu. São todos realmente livros que vivificam a nossa vida de uma maneira excepcional. Sempre quando eu leio um livro desse, um capítulo desse, dá vontade de ler tudo. Porque é algo tão maravilhoso, tão especial. E nessa noite nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre exatamente esses versículos. Um versículo tão conhecido que a gente declara muitas das vezes, né? Nós declaramos sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estava até comentando com a nossa equipe de teatro que nós declaramos esse versículo e não declaramos o fim dele. Porque está escrito lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Tem uma grande diferença aí nesse pedacinho final. E andam segundo o seu propósito. Isso quer dizer que Deus vai fazer com que tudo, que com todas as coisas, as dificuldades, as adversidades, as coisas ruins, as tempestades que se levantarem na sua vida, Ele vai fazer sim que essas coisas, elas fiquem boas, elas se revertam, que elas cooperem para o seu bem, a partir do momento que você andar segundo o propósito que Ele tem na sua vida. A Bíblia é cheia disso. Ele fala um versículo, mas você tem que obedecer, mas você tem que fazer algo para estar ali. E ele continua dizendo que Ele predestinou a gente, que Ele nos escolheu, que Ele nos deu Jesus como um irmão mais velho, como eu já ministrei aqui uma vez. Ele é o nosso irmão mais velho. Ou seja, nós precisamos seguir o exemplo do nosso irmão mais velho. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Você pode colocar o tema para mim, por favor? E o tema dessa noite é ciclo. Na verdade era ciclo repetitivo. Ali tem a imagem, né, de um ciclo, então, de algo e atrás tem uma montanha russa. E eu queria dizer para você que nós fazemos muitos ciclos repetitivos na nossa vida. Quem aqui já foi em parque de diversão? Todo mundo? Quem aqui já andou numa roda gigante? Pois é, eu também. O que vocês acharam? Ficaram com medo? Dá um medinho, né? Tal, mas a roda gigante, ela é uma roda que não sai do lugar. E ela fica ali girando devagarzinho, e você sempre sentado no mesmo lugar. Na primeira volta dá um friozinho na barriga, mas na segunda volta já fala: nossa, eu quero descer. Tô ficando enjoada. Ai meu Deus, eu já vi aquela parte, eu já vi o parque inteiro, agora eu quero descer. Você já andou na roda gigante mais de 2 vezes seguida? Acho que não, né? A gente anda uma vez e tipo, a roda gigante esquece. Não vou andar mais, já conheci, já sei como que é e não vou mais. A nossa vida, muitas das vezes, é como uma roda gigante. Nós entramos ali naquela roda e nós ficamos girando e nós nos acostumamos com aqueles giros. Nós acostumamos com aquele movimento.
Nós nos acostumamos a ficar ali olhando as mesmas coisas. Muitas das vezes nós entramos em ciclos repetitivos e não saímos mais. Por quê? Porque às vezes não é porque nós queremos, às vezes nós somos colocados nesses ciclos repetitivos. Às vezes nós somos jogados nesses ciclos repetitivos. Mas existe uma forma melhor de se viver. Quem aqui já andou numa montanha-russa? É muito emocionante. Fala a verdade. A gente fica ali. A subida é lenta. Tique, 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 tique. Você tá ali, meu Deus. O que me espera? Eu não sei o que me espera. Você sabe que tem ali uma descida, mas você não sabe o que vai acontecer. A impressão que a gente tem quando está numa montanha russa é de que a gente, a hora que o carrinho chega no pico ali que vai descer, você fala, eu vou voar, eu não vou morrer, meu Deus. E aí vem aquela descida emocionante, aquele frio na barriga, e a gente está lá super feliz, esperando a próxima descida. A gente dá a volta, sem um loop, é algo rápido, é algo que para a hora que acaba você fala, ai, foi muito rápido, quero mais. A gente vai, mais de uma, mais de duas, mais de três, mesmo com medo, mas a gente vai. Porque a montanha-russa, mesmo que é algo que a gente sabe que vai acontecer, é algo que nos traz emoção, é algo que não nos deixa paralisado, é algo que nos deixa aí apreensivo, esperando o próximo que vai acontecer. E é assim que tem que ser a nossa vida espiritual. Nós temos que enfrentar as montanhas russas, entendendo que o Espírito Santo é o condutor, e que o Espírito Santo está do nosso lado, sentado nessa montanha russa. As subidas são feitas o quê? Devagar. Para quê? Para você ter tempo para se preparar para uma descida. A descida vem, a subida volta, a descida vem, é tudo diferente. Nós precisamos realmente colocar nas nossas vidas emoção. Está faltando nós colocarmos nas nossas vidas esse negócio, essa motivação, esse negócio que surge dentro de nós. Sabe quando a gente se apaixona e a gente vai no nosso encontro a primeira vez? Alguns não sabem aqui, né? Mas espero que, né? Faz tempo, menino. Mas sabe quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, e a gente ali, e a gente começa a se apaixonar? Nossa, faz tempo, hein? Meu Deus. E a gente começa a se apaixonar e a gente marca o encontro. A gente cria muitas expectativas. A primeira delas é, ai, como será que é o beijo, né? Ai, será, né, que vai pegar na minha mão? Ai, será que vai me beijar no primeiro encontro? Ai, será que, né? A gente fica só na expectativa ali, aquele friozinho na barriga, com medo de dar um fora. No primeiro encontro, geralmente a gente não se mostra, não se revela muito. A gente só aguarda. E é esse tipo de emoção que nós temos que provocar através do Espírito Santo. Nós estamos vivendo em um tempo onde não há mais tempo para se perder. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós subimos em rodas gigantes e está bom, porque eu estou confortável, estou seguro, eu tenho visão de alguma coisa, mas está tudo bem. Eu não preciso ter medo, eu não preciso me preocupar, eu não preciso enfrentar uma aventura. Montanha-russa é muita aventura para mim. Mas, queridos, nós precisamos entender, para que você entenda aqui nessa noite, que nós precisamos sair dos ciclos repetitivos das nossas vidas. Eles são confortáveis? Sim, muito confortáveis. Mas eles não nos levam a lugar nenhum. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual precisa tomar um novo patamar. É um tempo onde realmente nós precisamos se posicionar. Nós precisamos entender que tudo tem um início, assim como na Bíblia. O início da Bíblia é o quê? É Gênesis. Tudo começou ali com a criação, com outras coisas, e Deus criou o mundo, Deus criou o universo, depois Deus criou o homem, Deus criou a mulher, criou o jardim, colocou eles lá, falou para eles que não era para eles fazer o quê? Comer da árvore que estava no meio do jardim. E aí tudo começou. E um ciclo repetitivo se instalou nas nossas vidas através dessa decisão. Quando Adão estava com Deus, Deus os criou, Deus disse para ele, para Adão, não coma
do fruto daquela árvore no meio do jardim. Deus criou a mulher e Adão repassou o recado para ela. Só que no meio dessa caminhada, a serpente com a sua astúcia, ela chegou até Eva com o maior ciclo repetitivo que existe até hoje: a mentira, a dúvida. Ela chegou até a mulher e disse: o que Deus disse? Você vai morrer? Você acha que você vai morrer mesmo? Ele não disse: toma, come, prova, olha, eu vou comer para você ver. Não, ele disse: você acha que isso é verdade? E quantas das vezes nós entramos em ciclos repetitivos nas nossas vidas, porque nós acreditamos em mentiras e nós geramos dúvidas, nós acreditamos em dúvidas que o mundo coloca nas nossas cabeças. Ela aceitou essa mentira e ela comeu o fruto. E vendo que ela não tinha morrido, e vendo que a fruta era boa, ela ofereceu a Adão. E aí tudo começou. Quando Adão deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a sua esposa, algo aconteceu. Um ciclo repetitivo se iniciou ali no início de tudo, ali no começo de tudo, ali no começo da criação de tudo. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós aceitamos o ciclo repetitivo, quando nós aceitamos as mentiras de Satanás na nossa vida, nós saímos do paraíso. Porque isso custou a saída de Adão e Eva do paraíso. Eles tiveram que deixar um paraíso. Eles tiveram que trabalhar. A mulher começou a ter mais dores de parto. E eu vou te mostrar uma linha de raciocínio que você vai ver onde esse ciclo repetitivo se tornou impregnante durante muito e muito tempo. Que ele atingiu gerações e gerações e gerações, mesmo depois do dilúvio ter vindo, acabado com tudo, recomeçado tudo de novo. Esse ciclo inicial repetitivo, ele continuou. Adão foi o primeiro a desobedecer. E eu queria dizer a você que quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz de outro homem, sendo que uma promessa, sendo que uma ordenança já foi liberada para as nossas vidas, o que acontece? Nós saímos do paraíso pelo qual Deus criou para nós. Todas as vezes que nós saímos de um paraíso, coisas ruins vão acontecer. Mas nós entramos às vezes em ciclos repetitivos fora do paraíso que Deus criou para nós. E nós nem nos damos conta que nós continuamos e continuamos e continuamos. Como eu disse, Deus se arrependeu e veio o dilúvio e levou todo mundo. E começou-se a humanidade de novo com a família de Noé. E vai ensinando, vai falando a palavra até chegar em Abraão. E Abraão, nosso pai da fé. Mas você sabia que Abraão também cometeu o mesmo erro que Adão cometeu? A Bíblia diz que Deus falou para Abraão sair da parentela, que ele tinha algo muito precioso para ele, que ele tinha algo muito grande para ele. Falou que ele ia ser pai de multidões, mesmo na sua velhice, que Deus ia fazer com que a sua mulher concebesse um filho. Abraão ouviu, acreditou. Mas passado algum tempo, a sua esposa impacientemente, Sara, já não tendo mais paciência e achando que deveria dar uma mãozinha para Deus, ela vai até Abraão e diz: Abraão, olha querido, acho que a gente precisa fazer alguma coisa por Deus. Porque olha, já estamos em idade avançada, nós vamos ser pai e mãe de multidão, mas a gente precisa começar, né? Olha, está com 100 anos, então vamos começar agora. E ela tem uma ideia brilhante. Olha, eu vou pegar a minha serva egípcia Agar. Você se deita com ela vai ficar grávida. E aí nós teremos o filho que Deus falou que nós teremos. Ok? Ok?
Era nessa hora que Abraão deveria ter falado: não, a promessa de Deus é que nós dois vamos conceber um filho. A promessa de Deus é que juntos nós vamos fazer uma família. Deus não incluiu outra pessoa nesse negócio. Então nós vamos esperar, porque a promessa vai se cumprir. Mas Abraão tomou o mesmo caminho que Adão. Ah, é, mulher? É bom, né? É bom, é gostoso? Beleza, vamos lá. E resolveu dar um jeito nisso. E mais uma vez, nós vemos a promessa sair do paraíso. Abraão caçou uma briga terrível. Porque Agar, quando ficou grávida, começou a maltratar a sua esposa e virou uma briga dentro da sua casa. E virou um negócio de doido, e aí foi aquele negócio, ela queria ir embora, ela foi embora, ela voltou. Sara começou a pisar em Agar, ao ponto de chegar numa época onde Abraão teve que tomar a decisão de mandar o seu próprio filho embora, porque Sara não queria mais eles dentro de casa. Ei, quando Deus dá uma promessa para você, quando Deus fala algo para você, não duvide. Não tente acelerar o tempo. Não tente fazer com as suas próprias mãos. Ei, a promessa que Deus fez na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Se não está acontecendo, talvez você não esteja pronto para receber. Talvez você ainda não está posicionado naquele lugar onde você deveria estar para poder receber a bênção. A bênção está caindo aqui, mas você está aqui do outro lado. A bênção está caindo aqui, mas você está ali do outro lado. Se posiciona, meu irmão, se posiciona, minha irmã, porque Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa da sua palavra. Ele vai cumprir. Ele é cumpridor de promessas. Ele é fiel. Diferente de nós, Ele é fiel. O problema é que nós não temos paciência. O problema é que nós não queremos estar no lugar onde Ele mandou nós estarmos. E aí nós cometemos erros que trazem o quê? A contenda para dentro da nossa vida. Toda vez que você diz sim num tempo que não é tempo, e diz sim para uma promessa que não foi falada pela boca de Deus, você traz a contenda para a sua vida. Foi isso que aconteceu com Abraão. Um ciclo repetitivo que veio lá de Adão, lá do comecinho. A humanidade se corrompendo desde o início, desde o começo, dentro de uma roda gigante. Abraão não parou por aí. Abraão mentiu. Abraão, em outra hora, ele disse que a sua mulher não era sua mulher, era sua irmã. E olha que interessante. A Bíblia relata a mesma coisa duas vezes em épocas diferentes. Uma hora com Abraão e a outra hora com Isaac, seu filho. A Bíblia diz que Abraão mentiu sobre isso com medo de ser morto, porque ele foi tratado dos egípcios e ele sabia que se ele falasse que Sara, por ser uma mulher linda e incrível, eles iam matar ele. Então ele decidiu mentir para o rei, falar que era da sua irmã. O rei então pediu a mulher em casamento. Já pensou nisso? Mas Deus, com a sua misericórdia, com um plano em andamento, com uma promessa em andamento sobre a vida dele, não permitiu que esse rei nem tocasse na sua mulher. Antes que ele tocasse, Deus o avisou que ela era mulher de Isaac, e que não era para Isaac não, mulher de Abraão, que não era para ele tocar nele, que ele tocar nela. Enfim, vem-se uma outra história. Isaac, quando se casou com a Rebeca e teve também que ir para o Egito, ele fez a mesma coisa com o mesmo rei. Chegou lá e falou: minha irmã, a Rebeca é minha irmã. E ela também mais uma vez foi colocada ali para ser esposa de outros homens. Sabe o que eu quero mostrar para vocês nisso aqui? O ciclo repetitivo, ele passa de geração em geração. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado realmente corre nas nossas veias.
Nós somos descendência de Adão, sim. E esse ciclo repetitivo, ele está fixado em nós. Mas há uma maneira de se libertar. Há uma maneira de sair desse ciclo repetitivo, desse ciclo vicioso, em que Satanás tenta de todas as formas nos colocar. Abraão fez, Isaac fez, e por sua vez Isaac teve 2 filhos. Uma coincidência? Talvez não. Ele teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú, que já brigavam. A Bíblia diz que eles já brigavam desde o ventre da mãe deles. Dentro da barriga de Rebeca, eles já brigavam. Foi uma loucura, para um sair, o outro sair, um colocou a mão e tal, e foi uma loucura para eles nascerem. E eles cresceram rivais. A Bíblia diz, lá em Gênesis, na história deles, que Esaú e Jacó eram rivais desde pequenos. Porque Esaú era o queridinho do papai e Jacó era o queridinho da mamãe. Eles viviam em guerra dentro da sua própria casa. Algo repetindo mais uma vez, assim como foi antes. Porque Adão e Eva, quando saíram também do paraíso, eles tiveram 2 filhos. E a Bíblia diz que Caim matou Abel. Outro ciclo repetitivo, tornando-se a acontecer, até que Jacó enganou ali o seu irmão Esaú. Enganou não, usurpou o direito da primogenitura. Ele se aproveitou da fraqueza do dia do seu irmão. Ele se aproveitou naquele dia onde ele estava cansado, morrendo de fome, e fez ele trocar, fez o irmão trocar ali na hora do calor a sua primogenitura por um prato de comida. Instaurou a loucura. Bastou para que essa contenda passasse de uma rivalidade apenas para o caso de morte. Esaú ficou louco. Ele quis matar o seu irmão, tanto é que Jacó teve que fugir. Jacó teve que ir embora da sua própria casa para não ser morto pelo seu irmão. Bora no ciclo e bora andar na roda gigante. Acabou por aí, tá tudo bem? Não. Tudo que acontece em dobro, acontece em dobro. Tudo que a gente faz em porção dobrada, acontece dobrado. Uma mentira dita 2 vezes gerou ali um ciclo repetido, dobrado. Jacó fugiu para a casa do seu tio Labão e lá ele foi enganado 2 vezes pelo seu tio, por alguém que era do seu sangue e da sua família. Ele também foi enganado. Ele trabalhou de graça para ter algo, para ter uma esposa a qual ele se apaixonou, Raquel. Ganhou Leia. Teve que trabalhar mais 7 para ganhar Raquel. E ele teve as 2 mulheres. Raquel a quem amava e Leia porque foi empurrada para ele. De novo, ciclo repetitivo. Contenda dentro da sua casa. Leia e Raquel disputavam o amor de um homem. Sabe como que elas disputavam? Na concorrência, na correria de quem teria mais filhos. Naquela época, quem tinha filhos e quem tinha mais filhos era abençoada por Deus. Quem não tinha filhos estéril era amaldiçoada por Deus. E começou ali uma corrida, porque Deus viu que Léa era desprezada e começou a lhe dar filhos. E Raquel ficou com ciúme. E Raquel ficou irritada. Imagina só. Aí eu falo, né? Hoje você tem uma mulher só. Dá com glória a Deus, bem aleluiado aí, porque você só tem uma mulher. Comece por aí. Imagine 2 mulheres dentro de casa. Louca, pirada, doidonas 2. Brigando por causa de você dentro de casa o tempo todo. Imaginou?
Hoje ele é meu. Ah, não, hoje ele é. Chegou um absurdo de Abraão ser ali negociado por um chumaço de mandrágora, de planta. Achou uma planta que dizia que era medicinal, que ela fazia a pessoa ficar grávida. E Lé achou essa planta. Olha que Raquel me falou, vamos negociar aí essa planta. Eu deixo você passar a noite com meu marido, né? Com o nosso marido. E aí você me dá as plantas. Oi? E ela vai toda feliz. Ai, Abraão! Abraão não, Jacó. Jacó! Hoje eu vou dormir com você. Comprei com tanto lá de mandrágora, fiz uma negociação lá com a Raquel. Hoje é ele. Como que seria a vida dele, de Jacó? Nessa luta, o tempo todo. Nessa luta, nesse desespero, o tempo todo. Tentando apaziguar uma, tentando apaziguar a outra. E a cabeça dele como era? Porque, tipo, ele amava a Raquel. A Bíblia deixa isso bem claro. Mas ele não amava a Lia. Como será que ele agia? Como essas mulheres se sentiam? E a contenda e o ciclo repetitivo aumentando cada vez mais. Uma série de acontecimentos que só geravam o quê? Só desencadeavam o quê? Contenda, discórdia. Um atrás do outro. Jacó foi tendo filhos com Raquel e Lia. Foram tendo muitos filhos, eles tiveram 12 filhos. Ele teve 12 filhos no total. E agora eu começo a falar o quê? Da história de quem? De José. José era filho de Jacó. Todo mundo conhece José. Dá para entender agora por que ele estava no meio dessa salada toda? Desse ódio todo? Todos os irmãos odiavam José. E por quê? Porque um dia Adão disse sim para algo que Deus tinha dito não. Ele era odiado por seus irmãos. Eles tinham ciúme, tinham inveja, porque ele era o queridinho de Jacó. Outro ciclo repetitivo que ele adotou. Ele cresceu sendo o queridinho da mamãe, então ele pegou um filho para ser o queridinho dele. No meio de 12, José era o queridinho de Jacó. José era um menino sonhador. Era um menino diferente, era um menino que servia, era um menino que vinha, era um menino que servia o seu pai, que honrava o seu pai. Era um menino que honrava os seus irmãos, que saía ali no salão quente para levar comida, para levar. Era um menino da marmita também, igual Davi, né? Ele era o menino da marmita. Jacó falava, vai levar comida para os seus irmãos, lá onde eles estão com as ovelhas. Pegava, colocava tudo nas costas e ia. Ele era aquele menino prestativo, mas os irmãos não viam isso. Os irmãos viam um menino que nariz empinado, arrogante. Talvez ele se aproveitasse um pouquinho da situação, mas nós só vai saber isso quando a gente chegar lá e perguntar para ele. Talvez ele se aproveitasse ali da situação, mas um ciclo repetitivo já estava acontecendo, desde lá do comecinho da criação até agora. Em Gênesis está falando somente sobre isso, sobre um ciclo repetitivo. Mas e por que você está contando essa história tão longa? Porque eu quero te mostrar algo na sua vida. Eu quero te mostrar o seu início. Eu quero que você agora pense no início da sua criação. Eu quero que você pense o dia que você nasceu. Eu quero que você pense agora o lar em que você cresceu. Eu quero que você lembre agora, que o Espírito Santo traga à sua memória tudo que você já viveu até hoje. Tudo que aconteceu na sua vida. Mas eu quero que você pense nisso, lembre nisso, não para você chorar, não para você se vitimizar. Eu quero que você veja como existe um ciclo repetitivo na sua vida. De todo o mal que te fizeram, de todo o mal que fizeram com você, de todo o mal que aconteceu na sua vida, de todas as situações terríveis que você já passou, de tudo de ruim que você já enfrentou e de tudo que você passou para chegar até aqui hoje. Consegue pensar?
Eu sei que momentos bons, eles são apagados da nossa memória, mas os momentos ruins, eles não são apagados da nossa memória. Teve um dia que eu fiquei muito chocada, o dia que eu cortei o meu cabelo. Foi o ano passado, mais ou menos em setembro eu cortei meu cabelo no ano passado. E em numa outra época da nossa vida, quando a gente não era convertido ainda, quando o William ainda vivia naquela fase de autoritarismo, arrogância e escravidão que ele fazia conosco, eu lembro que eu passei por um processo químico e eu perdi todo o meu cabelo, e meu cabelo ficou muito curto, mais curto do que está hoje, bem curto. E antes de sair de casa, eu falei, eu vou fazer uma progressiva. Ele falou assim, mas você não vai cortar o cabelo, né? Eu falei, não vou cortar. E eu tava com o cabelo mais ou menos aqui. E eu usava um produto à base de chumbo, eu usei durante muito tempo. E eu queria fazer uma progressiva e eu fiz o teste. E ela falou que estava tudo bem, que a gente poderia fazer. Ela aplicou o produto todo no meu cabelo, mas eu comecei a sentir que estava acontecendo alguma coisa estranha. Eu comecei a queimar, eu comecei a ver sair fumaça. E a hora que eu falei para ela que a gente foi lavar, lavou e o cabelo escorreu todo pelo rabo. Saía todo assim. E o cabelo ficou curtinho. E para ir embora, gente, eu chorava igual criança. Falando, não vou embora, eu vou sumir, eu vou fugir, eu vou chegar em casa, meu marido vai matar. Ela, não, eu vou levar você na sua casa, eu falei, ele vai te matar também. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo do William, eu fiquei com aquilo, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir embora. Uma hora eu vou ter que ir embora. O Davi tinha 7 anos na época, o David tinha uns 4, a B era bebê. E eu me lembro que naquele dia eu cheguei em casa, abri o portão. Entrei, quando o William me viu, ele começou a me xingar de tudo quanto é nome. Foi horrível, ele foi pra cima de mim, começou a me xingar, e o Davi e o David vendo aquilo, e eles presenciando aquilo, e foi horrível. Pensa numa cena de ação e de terror, foi bem isso. Enfim, passamos por aquilo. Mas aí, no ano passado, quando eu cortei o meu cabelo, eu descobri que essas memórias, elas não saem da cabeça. Eu me lembro que eu fui fazer minha unha e voltei com o cabelo cortado. E o Davi estava lavando a moto dele, assim, né, lá na garagem, do lado da garagem, assim, estava lavando a moto. E eu cheguei, a Bia já foi correndo lá, né, queria ver primeiro, porque eu já tinha falado para ela que tinha cortado, mandado foto para ela. Mas a hora que eu entrei e falei assim, oi Davi, fiquei parada assim, né, para ele me ver. Ele me olhou, a hora que ele me olhou, eu vi o medo nos olhos dele. Eu fiquei tão chocada. Ele, mãe, você falou pro pai? Você pediu pro pai? Mãe, e ele já ficou tipo tentando me proteger ali e tal, me preocupado. E eu olhei assim pra ele e falei, meu Deus, como é sério as semeaduras más que a gente faz na vida dos nossos filhos. Eu falei, calma, Vi, tá tudo bem. Seu pai já queria que eu cortasse o cabelo. Mesmo assim eu fui, quando eu fui de encontro com o William, ele ficou olhando, ficou cuidando. A hora que ele viu que estava tudo bem, ele voltou a lavar a moto. Mas são coisas, eu quero dizer com isso para você que as memórias ruins a gente guarda mesmo. Você pode ter acontecido na sua infância, pode ter acontecido lá quando você tinha 2, 3, 4, 5, 6. Eu carrego memórias de quando eu tinha 6 anos. Uma das piores fases da minha vida, que foi a separação dos meus pais. Eu me lembro exatamente os 3 dias que minha mãe ficou chorando. E eu ficava tentando ali enxugar as lágrimas delas, não entendendo muito porque ela não parava de chorar. Eu lembro da briga, mas aquilo ficou fixado na minha mente. Nós guardamos memórias ruins, mas nós não aprendemos a nos livrar delas. Nós entramos em ciclos repetitivos, porque nós abraçamos essa dor, guardamos numa caixinha e não soltamos essa caixinha por nada. José, ele foi jogado dentro de um buraco pelos seus irmãos. Ele foi ali rejeitado pela sua família inteira. Nenhum dos irmãos dele gostava dele. Ele passou ali o curto período, porque a Bíblia diz mais ou menos que tinha uns 14 anos quando isso aconteceu, que ele ficou ali
roda gigante. Você está lá em cima da roda gigante, você fala, eu vou sair, aí você pula? Não, você espera ela baixar, chegar no lugarzinho, parar o brinquedo e você abre a porta e sai. Nós precisamos entender que sair dos ciclos repetitivos da nossa vida é saber o que fazer e como fazer. José, ele foi maltratado, ele foi jogado no buraco. Imagine ele lá dentro do buraco e os irmãos aqui, nós vamos matar ele. Nós vamos matar ele sim. Esse menino insolente, esse menino discutindo ali como ia matar ele, com ele ouvindo tudo. E um dos irmãos não permitiu, e não vamos matar não, vamos vender. Vamos vender. Tratando ele como uma moeda de troca. Assim como Jacó fez com Esaú. Consegue notar como os ciclos vão se repetindo na nossa vida? Você já parou para estudar a história da sua família? Você já parou para perceber que onde existem pais separados, divorciados, a probabilidade de existir mais e os filhos se separarem, os filhos se divorciarem também é muito grande? Já reparou? Você vai num lugar, minha mãe separou, meu pai separou, eu me separei, meu filho me separou, todo mundo separado. Meu pai é drogado, então meu pai foi drogado, por isso que eu me droguei. Minha mãe era prostituta, por isso que eu me prostituí. Já percebeu que os ciclos vão passando de geração em geração? E sabe por quê? Porque nós aceitamos essa condição. Há uma estatística que fala sobre isso. Ela declara que se seus pais se divorciaram, você também vai se divorciar. Ela declara que se seu pai foi um bêbado, você também vai ser um bêbado. Eles declaram que se a sua família tem um problema com droga, você também vai ser um drogado. Mas o meu Deus, Ele diz que vai parar em você. Ele diz que a separação não vai chegar dentro de você, não vai chegar dentro da sua casa. Ele diz que você não vai ser um bêbado. Ele diz que você não vai ser uma prostituta. Ele diz que você não vai ser um drogado. Ele diz que você não vai ser um falido. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele para os ciclos repetitivos. Mas depende de você tomar uma decisão. E José nos ensina como tomar essa decisão. E José, ele vai caminhando ali, ele é vendido. Ele entra ali, ele é vendido como escravo e ele começa a trabalhar. Ele vira escravo de Potifar e ele é o melhor empregado. Ele é o melhor empregado, mas isso não basta, porque vem Potifar, né? Gracinha, Potifar. E ela tenta o menino, não tem jeito. O que ela faz? Ela mente. E ele vai preso. Na cadeia, ele foi o melhor prisioneiro. Ele foi o melhor prisioneiro, tanto é que ele começou a ajudar lá dentro. Tem noção? José podia ser revoltado. Afinal, ele não tinha motivos para sorrir. Afinal, ele era um coitadinho. Afinal, ele tinha sido vendido por seus irmãos, tinha sido rejeitado pela sua família. Ele tinha sido dado como morto por seu pai. Mas José, ele tinha algo dentro dele. Ele tinha tido uma visão. E nessa visão, todos se dobravam para ele. Dentro dele, ele tinha uma promessa que ele sabia que era do Criador do céu dele. Dentro dele, ele sabia que as coisas não iam terminar daquele jeito. Dentro dele, ele sabia que se ele continuasse cumprindo o propósito dele, todas as coisas iam cooperar para o bem dele. É aí que entra a liberação do nosso propósito. José, ele foi fiel a quem? A Deus e não aos seus sentimentos. O que acontece hoje em dia é que nós somos fiéis aos nossos sentimentos. Se eu estou com raiva, eu não faço mais. Se eu estou com ódio, eu não faço mais. Se fazem isso pra mim, eu não quero mais. Se fazem dessa forma, eu não quero nem entender o que está acontecendo. Eu quero que se lasque. Eu viro as costas mesmo, eu faço do meu jeito, porque se não tá bom pra mim, eu não quero mais. Se me feriram, eu vou ferir, porque eu preciso me defender. Eu tenho que largar de ser bobo, eu tenho que
José viveu em função do seu propósito, ele sempre leva para frente. É por isso que onde ele entrava, como escravo, como prisioneiro, ele liderava. Ele sempre foi líder aonde ele estava. Por quê? Porque o propósito dele, ele sabia, as pessoas têm que se dobrar. Eu sou um líder. Eu vou chegar lá, não sei onde Deus vai me colocar, mas onde ele me colocar, eu vou cumprir o meu propósito, o meu chamado. E eu te pergunto, você está cumprindo o seu propósito, o seu chamado aonde você está? Ah, mas eu não sei porque Deus me chamou. Deus te chamou para fazer um lead. Deus te chamou para salvar a sua casa. Deus te chamou para salvar o seu lugar de emprego. Deus te chamou para salvar a escola onde você estuda, a faculdade onde você está. Deus te chamou para liberar a palavra de milagres sobre as pessoas. Deus te chamou para algo maior. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Dentro da prisão, foi lembrado, e ele foi levado até Faraó. E vocês sabem o dessa história. Josué passou de um menino dentro do buraco, de escravo, de prisioneiro, a governador do Egito. Chegou onde Deus queria. Governador do Egito. Abaixo dele, acima dele, só Faraó. Tem noção? Tem noção? Um escravo, um prisioneiro, um irmão caçula ali. Ele chegou no seu propósito. Ele chegou no seu propósito e todos se curvavam perante ele. Mas o propósito de José está ali. Não era somente ser governador. Era liberar uma chave na minha vida e na sua vida. Porque José, ele teve a oportunidade de acabar com os seus irmãos. Na época da fome, na época da adversidade, na época que tudo estava ruim, ele teve um reencontro com os seus irmãos. Seus irmãos não o reconheceram. E ali, naquele momento, José teve que tomar uma decisão. Eu vou continuar na roda gigante ou eu vou partir para a montanha russa? Eu vou acabar com um ciclo repetitivo aqui agora ou eu vou dar andamento nisso? E José liberou perdão para os seus irmãos. A chave mais poderosa que existe no universo é o perdão. Somente o perdão pode te tirar dos ciclos repetitivos da sua vida. Somente o perdão pode liberar algo novo na sua vida, na minha vida. Ei, querido, ei, querida, enquanto você não perdoar, você vai continuar nesse ciclo. Você vai continuar parado, andando no mesmo lugar. Você vai continuar fazendo tudo aquilo que Satanás tem planejado para você. Enquanto você não sai do lugar, enquanto você não quer se movimentar, enquanto você não quer experimentar o melhor de Deus na sua vida. Ciclos repetitivos, aceitando os jugos de Satanás, aceitando tudo que Satanás libera nas nossas vidas através de pessoas. A ordem está vindo de Deus. Deus está falando para você nessa noite: eu tenho chamado, acredite. Ouça a voz de Deus nessa noite que diz: não fique ouvindo mais as vozes de homens, de pessoas nessas, de pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Ouça a voz de homens e mulheres de Deus. Olha as companhias que você está andando, olha as rodinhas de escarnecedores que você está participando. Veja bem do que você está se alimentando, do que você está vivendo. José teve o seu momento e liberou a chave do perdão. O perdão acabou com um ciclo repetitivo. O perdão liberou, sabe o que? Liberou Moisés para o seu propósito. Porque assim que acaba a história de José, está escrito: Jacó se instalou no Egito. E foi do Egito que nasceu o libertador Moisés para o povo. Então, através da chave do perdão,
A geração dos famintos, que não se contentaram só em ver o Rio Jordão abrindo, não. Eles não se contentaram em ver pouca coisa, não. Eles queriam porção dobrada. Eles queriam porção dobrada. E não porção dobrada de ciclo repetitivo, não. De mentira, de dúvida, não. De contenda, não. Uma geração faminta que queria porção dobrada do Espírito Santo. Porção dobrada para fazer o sobrenatural. Ei! Nós somos a geração dos famintos. Nós somos a geração que vai viver o sobrenatural dobrado. É isso que a palavra tem para nós. Porque onde tudo termina e para de se repetir, é ali que Deus começa a abrir um caminho novo. É ali que Deus abre o mar. Deus abriu o mar. Moisés abriu o mar através das mãos de Deus. Elias e Eliseu abriu o Jordão. No último milagre antes de subir para a glória, e o outro no primeiro milagre ao começar o seu propósito. E Deus estava dizendo já para a gente: ó, está vendo essa água aí que eu estou tirando do lugar para você passar? Isso aí é o caminho, a verdade e a vida. Jesus já estava dando um spoiler para Deus, já estava dando um spoiler da história de Jesus para nós. A água da vida vai proteger vocês, vai dar caminho, vai sustentar vocês, vai levar vocês até a verdade do propósito que eu tenho para vocês. Deus já estava dando um spoiler do que ia acontecer para a gente. Mas aquele povo, não sei, igualzinho nós, né? Igualzinho, né, Mário? Aquele povo do Velho Testamento é igualzinho nós. Vieram profetas, vieram juízes, vieram grandes líderes. Profetas ótimos que fizeram milagres, que falaram que eram boca de Deus. E aí veio a frustração de Deus. Eu dei uma explanada toda no Velho Testamento essa semana e eu falei: nossa, que triste. Que Deus mandou profeta, Deus mandou líderes, Deus mostrou um milagre. Mesmo assim o povo, com o intuito realmente de apenas de se relacionar com o homem. Mas o homem não queria se relacionar com Deus. O homem queria ouvir um profeta. O homem queria ter um rei. O homem queria ter um líder. Ó, conecta-se com Deus. Não fala você lá, Moisés. Olha, não me deixa falar. Pra que a gente vai? Não, a gente vai subir um monte, não. Você sobe, fala com Deus, volta e tá tudo bem. Não, Josué, você fala e a gente vai acreditar. Não, Elias, você fala. O homem não queria relacionamento com Deus. Ele queria relacionamento através dele. E segura essa aí. E aí quando tudo parecia acabado, quando Deus podia ter sentado lá no seu trono e falado: agora eu vou fulminar todo mundo, começar de novo, né? Porque não vai adiantar eu ter relacionamento. Naquele cenário impossível, onde ele só queria um relacionamento com a gente, ele olhou e falou: ops, o problema que vocês estão me arrumando é a solução de tudo. Eu já sei o que eu vou fazer. Então o Velho Testamento acaba e o Novo Testamento começa. Quando Deus se vestiu de homem e pisou aqui na terra para ter relacionamento comigo e com você. Quando ele decidiu descer do céu e vir pisar aqui nessa terra, só para poder chegar até nós. Aleluia! Aleluia! Você tem noção do cenário impossível, do que é impossível? Deus transformou em algo real para nós entendermos que Ele só queria relacionar. Ele se fez, Ele se vestiu de ser humano, de homem, só para ter relacionamento com você, só para poder sentir tudo que você sente, só para poder saber como é pisar aqui na terra, só para Ele poder saber como interceder perfeitamente ao Pai pela sua vida. E aí começa o Novo Testamento. E nós vemos ali repetições? Não. Porque Jesus
não era repetitivo. Tudo que ele fazia era novo. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Tudo que Jesus fez, todos os milagres, não tem nada repetido, não tem nada igual. É tudo novo, é tudo novo. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia era novo. E por que nós queremos continuar vivendo em ciclos repetitivos, em repetições, vivendo uma rotina, vivendo uma religiosidade, vivendo um ritual? Nós temos que viver o novo de Deus. Nós somos a geração que tem que requerer o dobro. A palavra de Deus diz lá em João 14, Jesus disse isso. Eu estou indo, eu estou voltando para o Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Oh, vocês escutaram? Ele está indo, eu estou indo para o Pai, mas vocês vão fazer as coisas maiores do que eu já fiz. Oh, nós teremos. Ele declarou isso para nós, ele disse isso para nós. E lá em João 8,19 está tipo assim, ó: a criação aguarda ardentemente, ansiosamente, a revelação dos filhos de Deus, a revelação de quem são os filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus, e nós somos a revelação de que essa criação, que esse mundo precisa para sair dos ciclos repetitivos, para começar a viver o sobrenatural. Você é o filho que Deus está esperando para revelar ao mundo. Deus tem coisas maiores para você e para mim. Nós temos que parar de pensar pequeno. Deus nos mostra, Ele nos dá indício, assim como Ele fez com Pedro. Eu acho fantástico, porque quando Ele foi chamar os seus discípulos, quando Ele chama Pedro, Ele está lá pregando e Ele vê os dois barquinhos parados ali. Aí Ele fala para Pedro: eu vou subir aqui, você me leva um pouquinho para lá para não poder pegar para o povo, porque eles estão me apertando. E ele sobe lá no barquinho de Pedro, e ele leva um pouquinho para lá, e ele prega para o povo, ele cumpre ali o propósito dele sobre a vida daquelas pessoas que estão ali ouvindo. Olha que ele acaba, ele fala assim: agora vamos para um lugar mais fundo. Deus está chamando você para ir para um lugar mais fundo com Ele, para ir mais fundo com Ele, num lugar profundo. E Jesus fala para ele: vamos para um lugar mais fundo. Aí chega nesse lugar mais fundo, onde o mar é mais profundo, ele fala: joga as redes. Aí Pedro olha para ele e fala: mãe, a gente pescou a noite inteira e não deu nada. As nossas redes estão vazias. Mas, como é o Senhor, mestre, que está dizendo, eu vou jogar. Hoje é o Senhor que está dizendo para você: pode jogar a rede que vai ter peixe. Pode jogar a rede que vai ter provisão. Vai mais fundo, que o milagre está lá no mais profundo. É Jesus que está falando com você nessa noite. Vai mais distante comigo. Vai mais longe comigo. Vai mais profundo comigo, que eu tenho algo para liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Pedro obedeceu a ordem do Senhor. A obediência traz honra. E a hora que ele jogou a rede, a Bíblia fala que eles não conseguiam puxar, ele teve que chamar: gente, acho que Deus precisou subir, que eu não sei dar, né? Gente, corre, corre. Vieram os 3 barcos e disseram que o peixe era tanto, que os barcos começaram a afundar, que as redes começaram a rasgar. E depois dessa pesca maravilhosa, incrível, Jesus vira para eles e fala: eu quero fazer vocês pescador de homens, pescador de almas. E aquilo bastou para que eles seguissem Jesus. Deus estava dando um spoiler. Deus, Ele ama dar spoiler. A gente que não fica atento. Ele deu um spoiler para Pedro naquele dia. Porque lá em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, depois debaixo de outra ordem eles ficaram
Santo. Pedro sai ali, começa a repreender o povo, falando que eles não estavam bêbados coisa nenhuma. Começa a falar, começa a citar Joel e dizer: ó, é esse tempo em que Deus está derramando o seu Espírito sobre nós. A minha Bíblia diz que ele começou a pregar, e foi uma pregação simples. Ele disse sobre Jesus. Ele disse para todos os crentes. Jesus, eles perguntavam: mas o que nós temos que fazer? Ele dizia: vocês têm que se arrepender. E o spoiler de outrora, daqueles milhares de peixes que foram dele, aconteceu nesse dia. Porque a Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, ela teve 3.000 almas ganhas para Jesus. Era peixe para todo lado, era pesca maravilhosa. Oh, aleluia! A pesca maravilhosa não tem nada a ver com bens, não tem nada a ver com dinheiro, porque eles largaram os peixes, largaram os seus barcos, seguiram Jesus. Mas a pesca maravilhosa tem a ver com alma, tem a ver com o que você tem que fazer aqui pelo reino. Nós precisamos realmente nos colocar. Você quer um exemplo? Siga Jesus. Você quer um exemplo? Siga o que Jesus fez. Porque Ele diz que Ele vai fazer coisas, você vai fazer coisas maiores através dEle. Fique no lugar onde Ele está mandando você ficar. Saia do lugar da onde Ele está mandando você sair. Reconheça que você pode sair dos ciclos repetitivos. Em nome de Jesus, nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida cura, sobre a repetição, sobre os ciclos viciosos que se tornaram na sua vida através de tudo que você já viveu, através de tudo que você já passou. Eu quero liberar a cura sobre a sua alma, sobre a sua mente. Eu quero que você saia daqui renovado, transformado. Eu quero que você saia daqui com um espírito de coragem, assim como Deus falou para Josué: apenas seja forte e corajoso. Apenas seja forte e corajoso. Acredite no seu chamado. Acredite que nada pode te parar. Acredite, ninguém pode te parar. A Bíblia nos diz isso. Aqui mesmo, em Romanos 8, no versículo 31, que é depois do que eu li, está escrito assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Ninguém. Ninguém. Porque é Deus que os justifica. Quem os condenará? Ninguém. Porque foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio